Senhores e senhoras, uma boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Pai Maior, a fonte criadora, Deus, aquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, o Mestre, Rabi, o Messias da Galileia, e da nossa mãe, por que não nos lembrarmos dessa que nos auxilia tanto com o seu manto sagrado, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, como também agradecendo a presença não só dos queridos irmãos e irmãs aqui presentes, encarnados, mas por que não dizer os desencarnados, quantos e maior número aqui estão, também para aprendizados, a cúpula espiritual aqui, da fraternidade do moinho, com os nossos mentores individuais, e que assim possamos, nessa segunda-feira, praticamente início de semana, quando contamos como dia útil, quem sabe possamos sair um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos, já que esse é o convite do Novo Testamento, da doutrina dos Espíritos, da codificação kardeciana. Então, assim, para que, nessa primeira oportunidade que aqui estou na casa, quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno Rodrigo, eu sou da região de Osasco, atuo na condição de facilitador, veio desde berço da doutrina espírita, de centros espíritas, mas mesmo como preletor e facilitador, estou praticamente há 1 ano e meio apenas, e cada oportunidade é um aprendizado diferente, é essa troca recíproca. Então é com alegria que aqui estou pela primeira vez e que tantas outras mais venham para benefício de todos nós, porque todos nós aprendemos, já que o que aqui for passado para que eu possa reverberar ao meio, nas duas dimensões da vida, não temos dúvida que vem do mundo espiritual. Apenas somos um elo bem perfeito ainda na condição de seres encarnados. Então assim vou convidar para que os que estejam à vontade, que fechemos os nossos olhos e assim em agradecimento a esses amigos espirituais, busquemos durante todo o período dos minutos subsequentes que aqui iremos trabalhar com uma temática, possamos levar para os nossos dias e, acima de tudo, raciocinar sobre o que isso pode fazer com que eu melhore-me, eu transforme-me, a reforma íntima tão necessária nos dias de hoje, na nossa condição de encarnados. Então esse é o pedido que fazemos para os amigos espirituais, para que nos auxiliem na inspiração e principalmente na receptividade da mensagem, para que, quem sabe, saímos melhores do que quando aqui adentramos nessa noite de segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, nobres irmãos, vamos trabalhar com um capítulo, uma lição, que está atrelada ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de janeiro de 1864, onde o irmão que tem a sua obra, ele é compositor, ele é locutor, também palestrante espírita, Fábio Cirelo, que ele traz nessa obra, intitulada Simplificando Kardec para o Evangelho no Lar, informações que são mais acessíveis e que muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo compreender em sua amplitude na própria obra da codificação em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então Fábio Cirelo vem assim nos auxiliar para que no capítulo que iremos trabalhar, que é o capítulo 12, Amar os Inimigos, quem sabe um pouco mais aprendamos e busquemos interiorizar em nossas almas, e se algo dessa missão está atrelada aos nossos desafios existenciais, à nossa programação reencarnatória. Eis o grande desafio do capítulo 12 de hoje, que iremos abordar junto aos ensinamentos de Fábio Cirelo, e quem já teve a oportunidade de estudar essa obra vai perceber que ele traz também ensinamentos do Novo Testamento. Por exemplo, nesse capítulo ele traz algumas passagens do apóstolo Mateus, ajudando e entrelaçando a codificação kardeciana com a segunda revelação, que foi Cristo. Primeira Moisés, e a codificação kardeciana, a terceira revelação, ajudando-nos ainda mais a uma compreensão mais ampla. Então vamos adentrar ao texto de Fábio Cirelo para ver o que ele pode nos auxiliar neste capítulo 12, como eu disse, cujo título é Amar os Inimigos, retribuir o mal com o bem. Esta passagem faz referência aos publicanos. Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para os dominantes do Império Romano, cobrando impostos do povo judeu.
como muito frequentemente se aproveitavam desse trabalho para roubar, eram em geral odiados e tidos como desonestos. Mas será que todos? Será que todos eram desonestos realmente? Se quando estudamos a doutrina dos espíritos, vamos absorvendo a certeza de que somos espíritos estagiando em um corpo material, onde, se cada um foi criado em um momento diferente, nem certeza temos de que somos originários aqui da essência gaia do planeta Terra, já que o próprio Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai. Espíritos eternos, criados em momentos diferentes, com desenvolvimentos intelectuais como também morais diferentes, que são as duas asas da evolução de um ser imortal, não podemos generalizar. Então, já nesse comentário de Fábio Silveira, ele já deixa esse entendimento para nós. Muitos faziam, mas não todos. Século XXI, terceiro milênio atualmente, podemos generalizar alguma coisa? Devemos ser sempre absolutos? Ou tudo pode ser relativo em um mundo de provas e expiações ainda em seu estágio final, que é o que nós estamos passando na Terra? Passamos pelos mundos primitivos, agora estágio de provas e expiações, e conforme a codificação e as obras complementares de Chico Xavier, por exemplo, por meio de Emmanuel, estamos almejando pleitear, alçar voos maiores no terceiro nível de grau evolutivo, que é o mundo de regeneração, que fará-nos a pessoas mais amenas, mais alegres, mais com interatividade ao meio, auxiliando aos mais necessitados, por que não? É esse o objetivo das obras complementares da codificação. Seja os seus aproximados 500 livros de Chico Xavier, mais de 250 de Divaldo Pereira Franco, entre outros. Então, Fábio já nos convida a esse entendimento. Eles muito faziam errados em uma quantidade considerável, mas não todos. Então, por isso que eles eram odiados. Mas eles eram profissionais. Eles estavam cumprindo ordens do Império Romano. Eles tinham que levar a comida, o sustento para os seus familiares. Será que esses publicanos tinham filhos? Tinham parentes mais necessitados? Que eles precisavam sustentar? Não julgueis para não ser julgados, disse o Cristo. Olha como Cristo ele foi cirúrgico em nossos espíritos imortais, para que sempre avaliemos, raciocinemos antes de reverberarmos ao meio alguma opinião que possamos fazer de forma precipitada. Então vem ele dizer, que disse Jesus da seguinte forma: vocês já aprenderam o que foi dito, amar ao próximo e odiar os inimigos. Porém lhes digo, amem, façam o bem e orem pelos seus inimigos, aqueles que os odeiam. Rezem por aqueles que caluniam e perseguem, para que eles também sejam filhos do nosso Pai que estás nos céus, que faz o sol nascer para os bons, mas também para os maus, que faz chover sobre os justos, mas também para os injustos. Disse o Cristo, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Apagou-se, apequenou-se, para que nós em espírito ainda em aprendizado engrandecêssemos a posteriori com os nossos esforços individuais. E se ele disse que todos nós um dia seremos Cristos planetários, co-criadores, partícipes da constituição de um órgão em sua estrutura física, como também da evolução dos seres e experiências em todos os reinos, desde, por exemplo, o reino mineral, que é onde o princípio inteligente é criado por Deus. Deus não cria espírito, cria princípios inteligentes, simples e ignorantes, onde, em algum lugar do universo, estagia em um reino primário, que é o mineral. Depois de algum tempo, reino vegetal. Depois de outro tempo ainda, nós já passamos para o reino animal. Enfim, chegamos no reino onde? Hominal. Olha o investimento que nós estamos fazendo há milênios. Então estamos duvidando aqui de Cristo, que Deus quer a justiça para todos, tanto bons como maus, que faz chover para uns como para outros, que o sol brilhe para uns como também para outros, não deixando absolutamente ninguém aquém da sua energia de recomeço, da oportunidade de renovar-se, de reavaliar-se. Quem não erra, que seja em pensamento, quiçá na prática. Então é uma lição que vem nos convidar a uma consciência mais ampla
sobre o que nós podemos nos melhorar no nosso dia a dia. Mas continua Cristo dizendo: porque se amarem somente aqueles que também amam vocês, qual recompensa há de ser merecida a vós? Não fazem também assim os pagãos e os publicanos? Se saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo a mais que os outros? A mais de benéfico. Se a sua justiça aqui, com os inimigos, não for mais ampla e correta que a dos escribas e dos fariseus, diz que jamais alcançarão o reino dos céus. Porque até hoje o mundo vive em cima de interesses e conveniências. O mundo está mais material ou mais está moral? Se estivesse moral, não estaríamos, por exemplo, em uma guerra que já ocorre e outra ainda podendo desenvolver-se a depender da psicosfera espiritual e dos seres pensantes em experiência reencarnatória ou os que estejam no mundo espiritual. Então, o que cabe a nós espíritas? Vibrarmos, orarmos para que assim não aconteça e assim não pioremos a nossa situação, porque o que acontece do outro lado do orbe reverberará em nós também de uma forma direta ou indireta. Então, temos que ser diferentes. E assim, buscamos sempre nos acertar com o que esteja ao nosso redor, porque já temos essa certeza, graças ao Espiritismo e ao Evangelho de Jesus, que todos nós somos aprendizes do universo, quantas vezes erraremos e quantas vezes teremos que acertar e aperfeiçoar os nossos acertos. É o convite aqui que São Mateus nos faz com essa passagem do Evangelho de Jesus. Vamos trazer também uma passagem de Lucas para ver se ele pode agregar um pouquinho mais sobre esse ensinamento de Mateus. Vem Lucas agora nos dizer que se amarem unicamente aqueles parentes e amigos que também amam vocês, que merecimento vocês terão? Se fizerem o bem apenas aos que os amam, se emprestarem só a quem pode lhes pagar, pode lhes retribuir, que recompensa obterão com isso? As pessoas mas também assim não agem? Os maus também se ajudam para obter vantagens. Nós acompanhamos isso, estamos em um mundo globalizado. De sua parte, amem os inimigos, façam o bem a todos e deem ajuda sem esperar nada em troca, pelo prazer de ser útil e de servir quem quer que seja, desde o princípio inteligente do reino mineral até nós que estejamos em experiência evolutiva no reino hominal. Vocês serão filhos do Altíssimo se assim procederem, que é bom também para os ingratos e para os maus. Assim sejam cheios de misericórdia, como é o seu Pai do céu, o nosso Pai Celestial. Comentário agora de Fábio Cirero sobre essas duas passagens. Então vejamos que Lucas corrobora o que Mateus trouxe e dando uma pincelada ainda mais desse esforço que tem que ser por nós desenvolvido, não postergado, tão pouco terceirizado. Somos nós, no hoje e no agora, com todas as temáticas, por exemplo, que aqui o Fraternidade do Moinho proporciona-nos semanalmente, seja na segunda ou em outros dias, mais que a casa tenha de suas atividades. Diz assim então Fábio Cirello: amar a todos é o princípio da caridade, não tenhamos dúvida. Enquanto amar os inimigos é a forma mais elevada de caridade, é um passo a mais da sua evolução, na sua ascensão espiritual. Uma vitória sobre o nosso orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência, que nós ainda podemos ter intrínseco em nosso espírito imortal, em menor, mediano ou maior grau. Quem pode não os ter? Quando Jesus fala em amor, não pretende que tenhamos pelo inimigo o mesmo sentimento que temos por parentes e amigos queridos, ou seja, os nossos, aqueles que estejam ao nosso redor. Ainda que a doutrina dos Espíritos nos ensina aqui muitas das arestas dos inimigos do passado que nós não acertamos naquele momento, voltam por meio da onde? Da reencarnação no núcleo familiar. Não é o que nós percebemos? Por que pessoas dentro de casa têm afinidade com umas e têm aversão que, entre aspas, não são explicáveis na atual encarnação? Só a reencarnação pode explicar. Só a certeza de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, independentemente do tempo que ela precise ser desenvolvida, há de ser feita em momento oportuno, e assim o núcleo familiar vem nos dar esse sustentáculo. Então, o que nós já estamos com acerto, ótimo, potencializemos.
mas os familiares difíceis. Trabalhemos e compreendamos-los, para que assim não mais precisemos repetir a missão que cabe a nós desenvolvermos e aperfeiçoarmos no atual momento, na atual encarnação, e não posterguemos para as próximas oportunidades reencarnatórias. Se uma pessoa tem muitas diferenças com outra, não pode sentir por ela o mesmo que sente com outras que compartilham as mesmas ideias. A explicação física é que o pensamento ruim emite uma corrente de fluidos que influencia negativamente, enquanto os bons pensamentos geram o quê? Boas sensações. Aqui vem um convite a cada um de nós. O que nós estamos assistindo nas redes sociais, em todos os meios televisivos radiofônicos, nos 7 dias da semana, o que estamos raciocinando e principalmente retransmitindo no meio. Precisamos reavaliar tudo isso, porque disse o Cristo também que responderemos ceitil por ceitil cada um dos minutos, para não dizer segundos, de nossa oportunidade reencarnatória, do passado como também do presente, ou por que não dizer as do futuro. Então, o que é a próxima reencarnação nossa, seja daqui a algumas décadas, séculos ou milênios? O trabalho a ser desenvolvido nessa atual. Então, quanto mais nos lapidarmos sobre essas arestas do passado negativas que ainda carregamos em menor ou maior ou até intermediário grau, mais poderemos ser felizes colhendo os resultados dos nossos esforços para que construamos um mundo melhor para os nossos, como também para as pessoas em dificuldade, para a constituição física do nosso orbe, como para a psicosfera espiritual. Foi o que disse aqui Fábio Cirello. Tomemos cuidado com esses pensamentos, porque eles podem multiplicar-se a outros já em desânimo, em perturbação, principalmente nesses locais que estão tendo guerra, fome, corrupção, mentira, traições, adultérios, diretos ou indiretos, e tantas outras mazelas que nós já conhecemos. É fácil ou é difícil estarmos reencarnados, estarmos buscando sermos cristãos realmente na prática, como também sermos espíritas? Cada temática que a casa pode nos oferecer aqui na região de Campos Elíseos faz com que sim reflitamos o que nós podemos nos melhorar. É isso que o Fábio Cirello vem nos convidar nesse capítulo 12. É aceitar a reconciliação, desejar-lhe o bem, socorrer se preciso e alegrar-se com o bem deles. Quantos irmãos que eu passei para vir para cá, eu venho de moto, bem da região de Osasco, passei por uma marginal, passei por algumas quadras até chegar aqui, vim pelo GPS. E vi tantos irmãos de ruas, tantos que passam aqui na frente do centro. Que bom que sempre tenhamos alguma coisa para dar para eles, se oportunidade para isso tivermos. Um alimento, uma palavra, um sorriso, uma esperança de dias melhores. Porque o Pai assim o quer. Se temos um único Pai no universo, para não dizer multiversos, todos nós, queiramos nós ou não, somos irmãos. E enquanto um ser estiver em reencarnação neste planeta, com lágrima nos olhos ou com a ausência de um mínimo de dignidade para que cumpra a sua programação reencarnatória, jamais seremos mundo de regeneração. Então, somos partícipes também da felicidade deles por meio das formas que nós possamos auxiliá-los, ainda que tenhamos muitas limitações para tantos. Sim, a resposta consciencial de nossas mentes espirituais, que transcendem os nossos cérebros materiais, é sim. Então que assim façamos, quando oportunidade para isso tivermos. Isso encher-nos-á de esperança, que dias melhores sim concretizar-se-ão no nosso querido orbe com os nossos esforços, não terceirizando para os poderes executivo, legislativo e judiciário, para as esferas federal, estadual, municipal, não, que eles cumpram com a obrigação deles. Façamos nós, espíritas e cristãos, as nossas obrigações básicas, que nós possamos as desenvolver com o compêndio, com os alicerces, as ferramentas que a Fraternidade do Mourinho aqui de Campos Elíseos pode e sempre está nos ofertando semanalmente. E já partiram para o término, porque infelizmente o tempo é rápido demais. Vejamos que o assunto poderia estender
se há 2 horas, por que não dizer mais? Porque enquanto eu estou falando, recebendo as informações do mundo espiritual, tenho certeza que os queridos irmãos e irmãs aqui encarnados como os desencarnados estão raciocinando sim o que essa missão veio para mim nesse momento e o que eu tenho que tirar de proveito para com ela. Então o tempo é rápido, é curto, mas outras oportunidades teremos para abordar outros temas, se Deus quiser, e a cúpula espiritual daqui puder permitir os trabalhadores encarnados. Então, deixo a última frase para a nossa reflexão, quando Fábio Cirego vai dizer que os espíritas sabem que a vida presente é apenas um momento e que perdoar aos maus é uma atitude sábia, digna de um realmente o que esteja se considerando já cristão ou espírita, ou um ser integral. Não precisa, diga-se de passagem, ter religião nenhuma. Basta que faça o bem, basta que tenha esperança em dias melhores e execute-a em prol do meio. Então essas ações, esses pensamentos sempre podem ser assertivos, desde que nos esforcemos para tanto. Então está falando sobre os espíritas, Fábio. Ele ainda continua dizendo: sabem agradecer a Deus por poderem exercitar sua paciência e resignação perante as provas e contatos com inimigos ou adversários. Disse o Cristo: fiqueis com uma boa causa. Será que agradaremos a todos? Ainda que peçamos desculpas, ainda que façamos o dobro em prol daquilo que recebemos, quando eu falo dobro, de forma benéfica, mas aquilo que recebemos de forma negativa, direta ou indiretamente, por uma ou mais pessoas, no ambiente familiar, nas ruas com as pessoas estranhas, no ambiente profissional, nas atividades assistenciais ou nas espirituais das entidades religiosas. Basta que fiquemos com uma boa causa. Não é a pessoa que tem a obrigação de nos perdoar. Somos nós mesmos que temos que ter a consciência reta de que eu fiz a minha parte. Nós haremos de fazer a nossa parte. Agora fique para esse irmão ou irmã a sua oportunidade de expansão de consciência, de despertar, de aflorar o germe que está na sua centelha divina, no seu espírito imortal. E se eu ferramenta tiver para isso, para ou auxiliá-lo ou auxiliá-la, que assim eu o faça. Se eu não tiver, eu terei certeza que de forma indireta eu a terei. Sim, foi o que eu disse logo no começo: a oração, o bem agir pelo pensamento, que é a transmissão universal, dizem os amigos espirituais, que chega onde quer que nós queiramos que ele chegue, o nosso pensamento. Então vamos nos ajudar nesse capítulo 12, amar os inimigos do presente, encarnados ou desencarnados, que possam ser do pretérito, dizendo a cada um deles: perdoe-me, perdoe-nos, porque o que nós fizemos para vocês foi por ignorância e não foi por certeza de que aquilo realmente seria benéfico para mim em outras vestimentas carnais do passado. Então vamos buscar a nossa evolução, a nossa ascensão, revolução juntos, ora reencarnando no mesmo meio familiar, ora estando de forma direta ou indireta, entrelaçando-nos em oportunidades reencarnatórias. Que assim o façamos, que assim pensemos e principalmente que assim hajamos em prol desse capítulo 12 sobre amar os inimigos, que o querido Fábio Cirego vem nos convidar a esta noite. Então eu agradeço a presença dos irmãos e irmãs aqui na casa. Tudo que nós tivermos buscando na noite de hoje, ou que já estamos em tratamentos anteriores, avaliemos a meritocracia que estamos construindo no presente, no dia a dia, para que atinjamos essa cura integral. Ainda que ela não venha a priori nesse momento, mas que ela esteja lá na esquina, aguardando-nos para que um dia, com os nossos esforços em mais servir, um dia as atinjamos. O que nós recebemos na noite de hoje e nos demais tratamentos no decorrer deste ano, sejamos gratos. Essas reenergizações ectoplásmicas com as energias do plano espiritual, junto às energias dos corpos materiais e perispirituais dos trabalhadores aqui encarnados. Então que sejamos gratos, porque a somatória, a adição, a multiplicação de todas essas reenergizações, se as soubermos aproveitá-las no dia a dia,
perceberemos que ainda que não recebamos a cura integral, ela está sendo útil e na medida certa para que nos transformemos e empreendamos, enfim, a reforma íntima tão necessária para as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, aguardemos agora, na sequência, para que os trabalhadores nos chamem para as demais atividades e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.